Pois então, Espanha 1-0 na Argentina. Um grande jogo da Espanha. A Argentina não jogou nada. E aí, o gol ter sido do Ferran Torres mostra muito do que é o jogo da Espanha, né? A Espanha é um time com um bom trabalho tático, é um time envolvente no toque de bola, é um time que domina seus adversários, é um time espetacular. E a Argentina, muito se falou de Argentina e Inglaterra, a Inglaterra ter sido covarde. A covarde hoje foi a Argentina. A Argentina entrou em campo para se defender. A Argentina ela entrou em campo para. Ela estava esperando os pênaltis. Ela esperava brilhar a estrela de Dibu Martinez. Ela não queria ganhar no tempo regulamentar. Ela não estava esperando ganhar. E foi um dia, assim, duvidoso. Porque a Espanha poderia ter ganhado no tempo normal. Poderia ter ganhado na prorrogação. Poderia ter ampliado o placar. Aquele gol do Nico Williams foi uma performance, assim, do mais alto grau de dança do Otamendi. Não era para aquilo acontecer. O Otamendi simulou lindamente uma falta, assim, simulação espetacular, mas não foi falta. Ai, mas teve o pisão, meu Deus do céu, um cara daquele tamanho vai cair com um pisãozinho. Eu assisti o lance de várias câmeras, não tem intensidade. Ah, mas é de cima para baixo. Não. Ele bota o pé embaixo do pé do atacante que levanta um pouquinho e ele espera o contato. É o famoso, esperou o contato veio, só que ele desbalanceou a reação dele ao contato. Foi extremamente desproporcional. Acho que não foi falta e tinha que ter sido gol da Espanha com o Nico Williams, só que depois que o árbitro apita, o jogo não vale mais, né? E o Nico fez o gol alguns segundos após o árbitro ter apitado. Então nem provar, revisar e falar, ó, não foi porra nenhuma. Mas, que vamos falar? A Espanha ganhou. A Espanha ganhou uma goleada de 1-0, né? Porque, pá, o que eu vou falar? O volume ofensivo é escandaloso. Não sei se vocês pegaram aquela estatística inacreditável, mas em algum momento do jogo, a gente via ali no cantinho da tela da Casa TV, mais ou menos aqui, ó, eles ficavam botando a telinha das finalizações. E a Espanha, tipo, 108, 109 minutos de jogo, tava com 20 chutes. 11 chutes ao gol. E a Argentina, zero. Zero, 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 zero. A primeira finalização deles foi aquele chute do Diogo Simeone, tipo, aos 114, 115 minutos, que foi pra puta que pariu ele. Ele pegou uma bola, que, tipo, goleira, ele estava aqui. Sim, tudo bem que é pedir demais pro Giuliano Simeone chutar bem no gol. Mas, porra, faltou um poder de decisão. E não dá nem pra cobrar do Messi, que o Messi ele não consegue cobrar o escanteio e aparecer no meio da área para finalizar o próprio cruzamento. E falando em Messi, que partida apagada de Lionel Messi. Isso só evidencia a maior das deficiências da Argentina, né? A Messi dependência. A Argentina não consegue sobreviver a um jogo sem Lionel Messi em seu dia inspirado. A gente percebeu muito que o Messi nem pegava a bola no pé. Teve aquela chance clara que aos 4 minutos, mais ou menos, que o Julian Álvares botou o Messi para correr e chegar na cara do gol, mas o Unai Simon, goleiro adiantado pra caceta, ele se adianta. Ele pode não participar do jogo defensivo, ele pode ter que fazer defesas muito fáceis, mas ele se adianta muito bem no gol. Bola enfiada é muito difícil em um time que ele tá. Mas a mais clara chance do Messi foi aos 4 minutos e 50 e vários segundos com aquela enfiada do Julian Álvares. Depois não teve mais nada. O Messi não conseguiu construir uma jogada, tá? Teve aquele chute na prorrogação que ele chutou lá da puta que pariu depois de receber o. Ele recebeu a devolução do escanteio, né? Ele mandou, recebeu de volta e chapou, só que, porra, bola foi lá na casa do chapéu. Hum,
A bola foi por cima do gol. O Nai Simão bateu as costas na trave tentando pegar uma bola que nem ia no gol. E inacreditável, né? É, a Messi dependência levou a Argentina até onde eles chegaram, né? Levou eles à final da Copa do Mundo. Mas não dá para depender de um único jogador a Copa do Mundo inteira. Uma hora ele não vai estar no dia de mago, uma hora ele não vai estar inspiradíssimo, uma hora ele não vai carregar uma seleção. Ele carregou 25 idiotas nas costas. Ele, porra, é escroto o que o Messi fez. O Messi pegou 25 idiotas e um bom técnico e levou eles para a final da Copa do Mundo. Só que daí ele não estava inspirado em um dia e perdeu. Tanto que depois a gente vê o Messi aos prantos na frente da torcida. Isso é uma evidência do quanto o Messi ama jogar pela Argentina, reconhece de que não foi um bom jogo dele e fica, obviamente, em prantos porque acaba de perder uma final de Copa do Mundo. Mas o Messi carregou esse time sozinho. Se não fosse o Messi, não teria virado contra o Egito, talvez nem teria passado de Cabo Verde. Se não fosse o Messi, nada nessa Copa do Mundo. Contra a Inglaterra, o Messi cruza de pé direito na cabeça de um cara que não tem nem 1,80 e tinha um zagueiro de 2 metros e 3 e dois zagueiros de mais de 1,90 no meio da área. Como é que essa bola chega perfeito na cabeça do Lautaro Martinez? Porque tem um gênio do futebol cruzando na porra da cabeça do Lautaro Martinez. E esse gênio estava apagado. Uma estrela apagada no dia de ontem. Mas eu tava falando da goleada de um gol só, né? A goleada de 1-0. A gente vê aos cento e vários minutos, não vou lembrar a minutagem exata na prorrogação, mas aos cento e vários minutos o Nico Williams arranca e dá um baile no Molina, um baile que ele. Ih, passei. Sim, o Molina não viu a cor da bola, o Nico Williams só passou. E daí, quando ele foi, eu acho que ele queria cruzar. Ele se embolou com a bola, que era ele, um zagueiro e o Ferran Torres. Perdeu a chance. Ali eu falei, porra, eu acho que a Argentina vai empatar, hein? Tá começando a acontecer aquela mística, erros que não deviam acontecer, coisas que não deviam acontecer. Eu comecei a botar fé na Argentina naquele momento. Eu falei, eu acho que dá. Acho que vai 1-1, pênaltis talvez de Bu Martinez. De Bu Martinez estava jogando com o dedo quebrado, né? Esse cara é um argentino nato. Alá, aquele goleiro do Fluminense, que eu não vou lembrar o nome, que amputou o Mindinho para jogar a final de sei lá o quê. Não lembro qual que era a final também. Não sou torcedor do Fluminense, não vou ter esse repertório, sou vascaíno. Então, então não vou lembrar o nome do cara. Mas Dibu Martinez em uma entrega absurda porque ele entende que não tem um reserva à altura dele. O Musso não é esse goleiro e o Rulli não foi testado em alto nível. O Dibu Martinez é goleiro titular de um time que foi top 6 da Premier League. Dibu Martinez é o goleiro que salvou a Argentina na final da Copa do Mundo naquela defesa em X, que típico do handebol, em cima do Colomoni. Dibu Martinez é um goleiro que se transforma pela seleção argentina. Ele é um goleiraço pela Argentina. Então, ele entendendo a situação da seleção nacional dele, nossa, seleção nacional meti tradução do inglês sem querer. Ele entende que a seleção dele não tem um goleiro para reposição, não tem ninguém que cause perigo à titularidade dele. E por isso ele dá tanto essa entrega, por isso que ele se entrega tanto para a seleção, por isso que ele joga mesmo com o dedo quebrado, treina mesmo com muitas dores, porque ele sabe que ele é muito importante, que nem o Messi. O Messi, aos 39 anos, com uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e todos os títulos que o futebol consegue contemplar a ele sabe que ele não precisa provar nada a ninguém, ele sabe que não precisa provar nada ao torcedor argentino, ele não precisava jogar essa Copa do Mundo. E ele tá há 1 ano se preparando. Ele disse: não, eu fui pra Argentina, eu treinei de manhã e de tarde, fiz o caralho a 4. Eu queria jogar essa Copa do Mundo, eu queria chegar nessa Copa do Mundo no mais alto nível. E chegou, fez 8 gols. Tudo bem, o Mbappé fez 10, foi o artilheiro da Copa, mas
Cara, o Messi, ele tem 39 anos e ele carregou 25 idiotas nas costas. Esse é o tamanho de Lionel Messi. Ele sozinho, com um time jogando para ele, não precisando ter competência individual, não precisando ter uma qualidade, conseguiu carregar para a final. E a final foi uma vergonha, foi uma pataquada. A Argentina não conseguiu nada. Para fechar o assunto do Messi, queria falar sobre a tentativa de assassinato que ele cometeu com o Mikel Merino. Pô, aquele chute é brincadeira. Ele pega a bola, tava pingando assim depois do domínio dele, ele pega de direita um taule. Pô, no meio da cara do Merino. Merino morre. Eu não sei como é que ele não desmaiou, porque ele caiu quase duro no chão. Mas, mas mostra que por mais que a Argentina tenha se acovardado, por mais que a Argentina tenha jogado mal, mostra que a Argentina tenta até o último minuto. Mostra que uma vez eu vi o Fred Caldeira falando e eu achei um termo muito bom. A Argentina fareja o próprio sangue. Ela é um tubarão que sente o cheiro do sangue das próprias feridas. Sempre quando a Argentina toma um gol, sempre que a Argentina está em perigo de eliminação, sempre que a Argentina ela está com problemas ofensivos, ela se retroalimenta da própria dor. Ela vai atrás depois que ela é quem deveria estar pequena, ela que deveria se retrancar, ela que deveria se apequinar no jogo. Ela é uma seleção que depois de estar atrás no placar, que realmente luta. E é muito bonito de se ver. A gente queria ver isso na seleção brasileira, inclusive dá um tom de inveja. Porque quando a gente toma o segundo gol da Noruega, a gente fica apático. E foi um pênalti dado do árbitro. Ele falou que, ai, cotovelada do Ostigard. Cotovelada do caralho. Aquilo ali não foi pênalti, mas nem aqui nem na China. Mas tudo bem. Sou brasileiro, vou recusar um pênalti de graça? Não vou. Então, é, a raça da Argentina me gera uma inveja. Me gera um. Cara, por que os nossos jogadores não correm com essa gana, com essa vontade, com essa entrega pelo seu time? Antes de falar sobre os prêmios individuais do jogo e ir para o ponto mais importante, eu acho, falar da arbitragem. Que arbitragem frouxa. Uma arbitragem fraca, uma arbitragem frouxa, uma arbitragem que apitava faltas que não eram e deixava de apitar faltas que eram claramente. Começando pela expulsão do Enzo Fernandes. O primeiro cartão amarelo dele é de uma infantilidade atroz. Ele faz uma falta questionável, mas ele faz uma falta, o juiz apita e ele irado, ele tomado pelo ódio, vai lá e questiona a falta do juiz com uma intensidade que tipo, ele faz o tum com o braço, ele dá um soco no ar, ele dá um berro desproporcional e ele toma um amarelo por reclamação. Por si só já é ridículo. E daí depois a falta que dá o segundo cartão amarelo para ele, que concretiza a expulsão, ele deixou o pé contra o Cubarsi. Não sei se ele deixou o pé. Eu acho que ele foi disputar a bola, o Cubarsi deu um chutão para o alto e por acaso o Enzo Fernandes estava em pé. Ele não é que ele deixou o pé, é que ele queria se manter em pé. E o Cubarsi, um salto triplo mortal carpado, permite que o Enzo Fernandes faça a falta e tome o amarelo e seja expulso. Então eu acho que o segundo amarelo do Enzo Fernandes seja questionável. Mas em compensação, o que o árbitro não fez com o Leandro Paredes é inacreditável. Eu tava num grupo do bolão com meus amigos, um dos caras tava dizendo, o Paredes era para tomar 4 amarelos. Ele fez muitas faltas, assim, completamente criminosas. E na frente da área, ali no finalzinho dos 90 minutos, ele fez uma falta, assim, que era para amarelo claríssimo. E ele já tinha amarelo, era para ser o segundo expulso da Argentina.
eu tava assistindo o jogo com meu avô e com meu pai. E eu disse na hora, ele tá com medo de expulsar e ser espancado. Ele tá com medo de expulsar mais um da Argentina e pegar ele na saída. Não tem explicação para ele não dar cartão amarelo em uma falta que ele mata a jogada na meia-lua. Ele matou a jogada na meia-lua, cara. Não tem o que fazer. Era muito amarelo. E o juiz se acovardou, se tornou pequeno, se tornou um mero coadjuvante do jogo, quando naquela hora ele tinha que ser protagonista. E permitiu que o Leandro Paredes fizesse muitas e muitas faltas que era para ser expulso e não foi. Então foi uma atuação covarde da arbitragem, que apitou assim coisas ridículas, como a falta no Otamendi, e deixou de apitar muitas faltas a favor da Espanha, né, que a Argentina estava batendo. A Argentina se propôs a um jogo defensivo, mas ela estava batendo, ela não estava se propondo a futebol. Ela estava querendo bater na seleção espanhola. Ela estava querendo ir para agressão, ela estava querendo ir para catimba, estava querendo ir para o jogo de Libertadores. Não teve futebol sendo praticado, teve MMA. A Argentina não veio para jogar, ela veio para os pênaltis, porque ela sabe que tem a estrela do goleiro de Bull Martinez. Então, e depois do apito final, depois que a Espanha se decretou campeã, um papelão de Leandro Paredes. Ele pega o Gavi como se fosse uma criança, ele bota a mão cheia assim, pega aqui no negócio e estraçalha o colete. Ele puxa e o Gavi fica tipo pendurado pelo colete. Cara, aceita perder, irmão. Pelo amor de Deus. Você bateu o jogo inteiro, você era para ter sido expulso 2 vezes e agora tu não tá aceitando perder. O jogo tem dois lados, quando não é você que ganha, tu tem que aceitar a derrota, cara. E assim, papelão total do Paredes, total. Achei assim ridículo, achei infantil, achei desproporcional ao tamanho que o jogador tem, a importância que o jogador tem em campo. Ele tem uma importância tática. Ele é o Rodri da Argentina. E ele faz, cara, ele não se comporta como o Rodri, ele se comporta como uma criança que joga bem. É inacreditável o papelão que Leandro Paredes cometeu nesse jogo. E daí agora indo para as premiações individuais, para mim a parte mais importante desse jogo Cubarsi, melhor jovem da Copa. E eu acho que foi uma premiação justíssima. Cubarsi fez uma Copa do Mundo de gigante. Ele joga com uma maturidade, tendo. Acho que ele tem 19 anos, se eu não me engano. Cara, ele fez uma Copa do Mundo muito madura. E é um dos melhores zagueiros do mundo com tranquilidade. Ele tem uma calma pro desarme, uma calma pro carrinho, uma calma pro passe. Ele dá passe que quebra a linha. Ele é um zagueiro extremamente completo que para mim tinha qualidade para ser um volante defensivo. Mas ele é zagueiro, é muito jovem, é da base do Barcelona, lá Macia sempre gerando craques e é o futuro da seleção espanhola. Ele tem muitas Copas do Mundo pela frente, no mínimo 3, e é muito bom zagueiro. Foi um justo prêmio. Acho que foi um acerto da FIFA premiá-lo por essa boa Copa do Mundo. Poderia dar o prêmio para o Yamal, mas o Yamal fez uma Copa do Mundo apagada e uma final pior ainda. Essa final do Yamal foi ridícula. Ele ficou no bolso do Tagliafico. Todo respeito a Tagliafico, bom lateral esquerdo do Lyon, faz seu papel tático pela Argentina, mas não tem cabimento Lamine Yamal ficar no bolso de Nicolás Tagliafico. É Nicolás? Não lembro o sobrenome dele. Perdão. O primeiro nome. Mas, cara, é uma final apagadíssima do Yamal. Não entendo como ele não foi substituído. Daí agora o melhor goleiro da Copa foi o Unai Simon. Contestável. O Unai Simon na Copa do Mundo inteira ele fez 10 defesas. Na final contra a Espanha o Dibu fez 11. Assim, isso mostra a qualidade defensiva da Espanha, mas mostra a falta de trabalho que o Unai Simon teve. Ele não teve que fazer muitas defesas ao longo da Copa e não teve que fazer muitas defesas difíceis. Tecnicamente, eu tenho certeza que ele não foi o melhor goleiro. Eu tava vendo ontem o Copa Zona, eles estavam falando. Cara, o Kobel foi muito bem. O Unai Simon trabalhou muito menos que o Kobel.
O próprio Dibu na final agora foi muito bem. Claro, ele tomou o gol do Ferran Torres, mas era assim, ele esperava uma finalização do Nico, a finalização não veio, veio uma escorada assim que ele deixou tocar na nuca, sobrou para trás, e Ferran Torres mete uma trauletada para dentro do gol. Então, não teve o que fazer, não foi um erro do Dibu, a gente pode até falar sobre o posicionamento que ele ficou pro toque do Nico, que parecia que não ia vir uma finalização, e mesmo assim ele foi para cima, e daí ele estava mal posicionado e pulou para baixo um chute alto do Ferran Torres, mas como o Unai Simon, ele foi um goleiro que em 8 jogos de Copa do Mundo tomou apenas um gol, não é um prêmio questionável, mas é um prêmio que eu não daria para o Unai Simon. Esse prêmio eu daria pro Emiliano, que além da entrega de jogar com o dedo quebrado, não lembro qual dedo que é, mas uma final de Copa do Mundo ele fez 11 defesas. Eu tava vendo o comentarista, o Donan, eu acho, tava falando de é a maior final de um goleiro na história das Copas. Ele fez o maior número de defesas. Então, pô, eu daria esse prêmio pro Dibu, não acho que o Nai Simon mereça, mas como ele fez uma Copa de um gol sofrido em 8 jogos, merece, mas não seria o meu prêmio. E agora o melhor da Copa. Rodrigo Hernandes Cascante. O que falar sobre esse prêmio de melhor da Copa? Eu sou torcedor do City, eu gosto muito do Rodri. Claro que eu, como brasileiro, fiquei sentido com ele levar aquela bola de ouro do Vini, mas é inexplicável Rodrigo levar esta porra desse prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Todo respeito, sim, ele foi o melhor da Espanha na Copa do Mundo, mas o Messi, ele carregou 25 idiotas para a final da Copa do Mundo. E o Rodri, ele só foi o meio-campo de conexão de jogo. Quando eu passar para o quadro tático, eu vou mostrar o que era o papel do Rodri. Cara, não faz sentido o Rodri levar o melhor jogador da Copa. Tudo bem que ele é europeu, ele foi o melhor da Espanha na Copa, ele foi muito bem nessa final, ele teve 95% de assertividade nos passes, que eu estava vendo a estatística. Mas, cara, não faz sentido. O Messi fez uma Copa do Mundo com 39 anos, de 8 gols e 4 assistências. 39 anos, carregando 25 idiotas, ele teve 12 participações em gol. A Argentina, eu acho que teve 20 ou 21 gols. Cara, ele participou de mais de 50% dos gols da Argentina nessa Copa do Mundo. E ele não leva o melhor da Copa. Isso evidencia muito de que ele não é o filho da FIFA e o quão os europeus têm o favoritismo nessas premiações individuais. É impressionante. Para mim, Lionel Messi 100% nessa premiação, e eu acho que, inclusive, esse prêmio do Rodri abre espaço para ele poder levar essa bola de ouro. Uma temporada sem muitas individualidades, uma temporada de PSG de novo campeão da Champions com o time coletivo do Luiz Henrique, uma temporada que o Harry Kane fez sim uma temporada de 73 gols, mas, cara, ele só ganhou o que ele tinha que ganhar. Ele ganhou a Bundesliga, que o Bayern de Munique começa a temporada ganhando a Bundesliga. Se o Bayern não leva a Bundesliga, ele perdeu ao longo da temporada. Ele não deixou de ganhar, ele perdeu, porque antes da primeira rodada acontecer, o Bayern de Munique já é campeão da Bundesliga. Se ele não ganha ao final da temporada, ele perdeu. Ele, ao longo da temporada, permitiu-se perder a Bundesliga. A Copa da Alemanha, tudo bem, é mata-mata, ganhou, legal. Mas, cara, não acho que o Harry Kane vai levar essa bola de ouro, por mais que ele seja o meu bola de ouro. Eu acredito que o Rodri tem grande chance de levar essa bola de ouro, se não o Fabian Ruiz. Porque a gente lembra daquela bola de ouro de 2024 que o Rodri levou, tendo ganhado só a Premier League e a Eurocopa, e o Vini Júnior ganhando o doblete La Liga e Champions, não levou a bola de ouro, sendo protagonista do Real Madrid. E o Fabian Ruiz, ele ganhou a Champions, ganhou a Ligue 1, eu acho que ele perdeu a Copa da França, então, e levou a Copa do Mundo.
Então eu acho que no somatório, levando Champions e Copa do Mundo e ainda tendo a sua liga, a sua respectiva liga nacional, Fábio Ruiz tem grande chance de levar essa bola de ouro. Mas como o Rodri já estão carregando essa narrativa, já deram o melhor da Copa, como o Guardiola avisou, vocês vão ver o Rodri voltar ao grande nível na Copa do Mundo. Então eu acho que o Rodri pode levar essa segunda bola de ouro e dessa vez ela seja perto do merecimento. Claro que para mim essa bola de ouro ou é do Harry Kane ou é do Messi. Ah, mas o Messi tá jogando na liga do hambúrguer, na McDonald's League. Cara, o Messi fez uma temporada de 43 jogos e 75 participações em gol. Não, 47 jogos, perdão. 47 jogos e 75 participações em gol. Foram 50 gols e 25 assistências. E na Copa do Mundo ele faz uma Copa do Mundo de 8 jogos e 12 participações em gol. Não tem um ser humano, nem Harry Kane participou de tantos gols quanto o Messi. E, e o Messi ele foi o melhor jogador, na minha opinião, no melhor e mais importante torneio do mundo para uma bola de ouro. Em temporada de Copa do Mundo, cara, tu pode ter feito 100 gols pelo Slavia Praga, levou a Champions, a Copa Nacional, caralho. Se alguém for bem na Copa do Mundo, sei lá, o Mbappé, se ele tivesse levado essa Copa, essa bola de ouro era do Mbappé, mas nenhuma discussão. Porque ele fez uma Copa do Mundo de 10 gols, pô. Ele fez uma Copa do Mundo de 10 gols, eu acho que 2 ou 3 assistências. Ele fez uma Copa do Mundo gigantesca. A Copa do Mundo é o que mais importa em uma temporada para a bola de ouro. Então, para mim, essa bola de ouro, de forma justa, Harry Kane ou Messi. Agora, o que vai acontecer, eu acho que o Rodri vai levar de novo. Injustamente, não, porque ele foi o melhor jogador da Espanha. Mas eu acho que teria melhores opções. Agora a gente vai partir para o quadro tático para mostrar como que o Rodri é o jogador mais importante dessa Espanha. Bom, agora a gente está no quadro tático. Esse quadro tático, inclusive, fui eu que fiz, mas não vem ao assunto. Vou deixar na descrição do vídeo se tu quiser brincar com esse quadro tático. E foi mais ou menos assim que as duas seleções vieram a campo. Essa é a escalação titular, claro, mas mais ou menos assim eu digo taticamente, porque a Argentina se propôs a um 4-4-2 na escalação inicial e a Espanha se propôs a seu 4-1-2-3, como sempre. Mas a Argentina estava se comportando com o Enzo Fernandes fazendo a função que fazia o Paredes, o Messi e o Álvares aqui, mas tinha muitas ultrapassagens do Gonzalez. O Gonzalez ele fazia muito esse movimento aqui e o Tagliafico vinha atrás. O Montiel não subiu tanto. O Montiel subiu isso aqui e quem fazia o papel de subir era realmente o Depou. Mas, por mais que tivesse todas as minhas críticas ao Nico Gonzalez, o Nico Gonzalez não fez uma partida tão ruim. Ele fez boas ultrapassagens, conseguiu correr, conseguiu passar a bola para dentro da área, conseguiu achar a gente aqui atrás para tentar a finalização. Então, assim, o Nico Gonzalez dos Malhas não foi o pior. Mas eu acho que poderia claramente ter sido Paredes para fechar essa linha de três no meio campo e o Paredes com muita confiança aqui jogando, né? Mas não foi isso que aconteceu, então vamos ver aqui mais ou menos como é que se comportava a Argentina na fase defensiva para eu explicar como que o Rodri é a pessoa mais importante. Deixa eu organizar aqui o quadro tático. Tá mais ou menos pronta, mais ou menos assim que se desenhou o jogo na fase ofensiva da Espanha. E o Rodri ele se torna o jogador mais importante nesse jogo por uma questão muito tática da Argentina, mas nos outros jogos quase pelo mesmo motivo. Porque, ó, vamos perceber, o Montiel ele estava aqui fazendo a dobradinha com o Depou na Alex Baena, mas o Depou também fazia esse movimento aqui para marcar o Cucurella e deixar essa zona aqui um pouco menos perigosa. Aqui embaixo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O Tagliafico deixou o Yamal no bolso, o Gonzalez ia um pouco para marcar o Pedro Porro, mas os dois eles se mantinham nessa zona aqui para parar quem tinha que ser parado. O Martinez e o Romero fechavam tanto a entrada do Oyarzabal quanto a ultrapassagem aqui, tanto do Yamal quanto do Baena, e eles subiam um pouco para fechar o espaço de Olmo e Fabian Ruiz. Mas o Enzo Fernandes fez tipo a marcação dessa zona toda aqui, ó. O Enzo Fernandes estava rodando aqui, ajudando todo mundo. O McAllister,
e o Julian Álvares, eles ficaram responsáveis por esse sobe e desce aqui. Mas o McAllister, ele estava fazendo muito esse movimento de apoiar e fazer a tripla marcação nos outros atacantes. Então o Julian Álvares, ele tinha a responsabilidade de marcar o Rodri. E um atacante marcar um volante com tanta qualidade é muito difícil. Tanto por isso o Rodri foi tão importante nessa partida. Porque vamos dizer que a bola chegou no Cubarsí. O Cubarsí, ele podia pensar em tocar no Pedro Porro, podia pensar em tocar no Fabian Ruiz. O que ele fazia? Na maioria das vezes ele tocava pro Rodri. Porque o Rodri, ele ia fazer uma movimentação, ia tirar o Julian Álvares da jogada, ia subir ou ia descer, e ele ia achar o triângulo. O que quer dizer achar o triângulo? Deixa eu posicionar. Ele ia fazer isso aqui, ó. Ele ia achar o triângulo ofensivo para alguém fazer essa ultrapassagem aqui, conseguir passar a bola para o meio e alguém chutar para o gol, seja aqui ou seja aqui. Então o Rodri, ele se tornou o jogador mais importante dessa Espanha, não porque ele é o melhor jogador, não porque ele é o melhor tecnicamente, mas porque ele era o que se dispunha ao jogo para fazer o que a Espanha sabe fazer de melhor. Ele recebia o passe, ele dominava orientado para cá e formava o triângulo. Ele recebia o passe aqui, ele dominava orientado para formar até o quadrado. Porque aqui, ó, ele forma um. Deixa eu pegar o passe. Ele forma um quadrado de tabela entre eles, que só teria o Julian Álvares marcando ele, o McAllister tentando marcar os quatro, o Tagliafico tentando parar só o Yamal, e daí fica aqui o Nico Gonzalez na rodinha de bobo. Ele não sabe o que fazer, porque eles formavam o quadrado, formavam o trapézio, chame como quiser. Isso aqui tá mais para um trapézio, né? Mas foda-se a forma geométrica. Então, o Rodri, ele se tornou muito importante por isso. Ele é o jogador que estava em todo lugar do campo para fazer o triângulo, para fazer o que a Espanha sabe fazer. Teve um lance que a marcação estava um pouco mais frouxa, que foi exatamente isso aqui que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. A bola chegou aqui no Rodri, vamos botar a bolinha aqui. A bola chegou no Rodri. O Rodri, ele dominou orientado, ele esperou, ele se movimentou assim meio centímetro para cá. Ele esperou a ultrapassagem do Yamal. Quando o Yamal passou, ele pisou a bola aqui. O Yamal pegou, finalizou o rasteiro e o Dibu Martinez pegou. Mas, cara, foi uma puta do machado do Rodri que ele esperou 2 segundos. Ele só dominou orientado, esperou a marcação chegar, veio um, veio outro, fechou aqui, parará. O Yamal ultrapassou, a bola chegou, Yamal chutou, Martinez pegou. Mas esse foi o trabalho. Ele se dispunha a todos os passes que tinham para ser dispostos. Então o Rodri foi muito importante por causa disso. Agora a gente vai para a escalação depois da expulsão do Enzo Fernandes e de todas as substituições para entender o volume de jogo argentino agora. Esse é o quadro tático do time depois do Enzo Fernandes ser expulso. O Enzo Fernandes está guardadinho aqui. E a Espanha se comportou um pouquinho mais defensivamente, mas fazia contra-ataque toda hora, se partia para ataque, não era tímida. Era uma seleção que se propunha a jogo 100% do tempo. Então não dá nem para dizer que a Espanha ficou defensiva, só dá para dizer que ela deixou a Argentina com a bola. E essa virou a tática depois da expulsão e depois que ficou atrás no placar. Ó. Foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. Acho que é isso, né? Essa foi a tática da Argentina contra a Espanha depois de estar com um atrás e depois de perder o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes foi perdido antes, claro, mas eu tô falando o que começou a acontecer principalmente depois do gol. É tipo, todo mundo queria achar o Messi. É impressionante. O Messi, ele tava realmente com o destaque que eu coloquei aqui. Ele, ele tava. Ele era o jogador mais importante da Argentina no jogo. Então, o técnico Lionel Scaloni, ele preparou o jogo após a expulsão para ser Messi. Então o Messi estava na direita, o Simeone estava fazendo ultrapassagens aqui, o Otamendi estava praticamente de centroavante, o McAllister estava fechando tanto a direita quanto o meio, então o McAllister estava aqui, mas ele estava fechando toda essa zona. O Tagliafico, ele estava bem aberto, ele estava bem alto. Ô, caçaralho! Daí o Medina, ele estava um pouquinho mais atrás, o Senesi estava um pouquinho mais atrás, o Paredes já estava acima da linha do meio campo e o Molina também estava bem aberto. Então era mais ou menos esse o desenho da Argentina após sofrer o gol.
E a gente vê muitos chutões que acontecia, tipo aqui, ó, o Martinez esticava a bola para alguém, e daí essa pessoa já vinha procurava o Simeone para achar o Messi. Daí o Messi achava um passe aqui no Simeone, tanto que teve uma bola que o Simeone achou aqui que ele tentou cruzar para o meio, quase que acho que foi o Medina que finalizou, acho que foi o Medina que finalizou para fora, foi uma boa de uma chance, mas a Argentina não conseguiu. Porque era tudo Messi, era Messi, 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 Messi. E o Messi não estava num bom dia. Então realmente não teve qualidade para acontecer o que deveria acontecer. Então, por mais que tivessem bons passes do Messi para cá, uma boa movimentação ofensiva, uma finalização ou outra que fazia para cá, que ia para puta que pariu, assim, não teve um bom trabalho tático da Argentina. Foi tipo Otamendi de centroavante, que é um zagueiro. Ele deu uma de Gustavo Gomes, para quem vê o Palmeiras quando tá atrás no placar, o Gustavo Gomes vira centroavante. Então, foi um jogo bem abaixo da Argentina, bem abaixo, tanto que a Espanha engoliu taticamente a Argentina. E mesmo após a substituição do Rodri, que foi o jogador mais importante, 95% de assertividade nos passes, formava o triângulo ofensivo toda hora. Quando o Zubimendi se pôs a jogo aqui, o Zubimendi está fazendo praticamente o mesmo papel, claro que não com tanta qualidade, porque o Rodri é um jogador extra classe, o Zubimendi é um bom reserva e às vezes titular do Arsenal. E daí, basicamente foi isso que aconteceu. E ganhou quem devia ganhar. Ganhou a melhor seleção do mundo, ganhou quem consegue colocar as melhores seleções do mundo na roda, ganhou quem tem qualidade no passe, ganhou quem tem mais coragem para jogar futebol, ganhou quem tem o melhor técnico, ganhou. Cara, foi a melhor seleção do mundo que ganhou, foi merecida essa Copa do Mundo, porque botou a França no bolso. A França é o melhor ataque do mundo. A França tem Mbappé, a França tem Doué, a França tem Dembélé, a França tem Cherki, a França tem Olise, a França tem no meio Koné, que estava muito bem nessa Copa do Mundo, tem o Upamecano, que é um leão na zaga. Cara, a França tem uma seleção pica, muito boa. E a Espanha botou a França na roda, a Espanha botou a Argentina na roda, a Espanha bota quem ela quiser na roda, porque a França não, a Espanha é isso. A Espanha é um time taticamente muito disciplinado, um time taticamente muito bom. Então, foi merecida essa vitória. Foi uma partida covarde da Argentina. A gente na Argentina e Inglaterra fala que a Inglaterra foi covarde, que a Inglaterra sentiu o próprio gol, inclusive. E quem foi covarde foi a Argentina. A Argentina não soube lidar com o jogo da Espanha e acabou sofrendo e tomou um gol. Melhorou um pouco o volume ofensivo, mas teve uma atuação ofensiva pífia, com 2 finalizações, nenhuma no gol. Então, não sei se foi o melhor dos mundos. Então, ganhou quem mereceu. Não tenho mais o que falar sobre. Ganhou quem mereceu. Ganhou quem se propôs a jogar futebol, ganhou quem não fez um papelão quando não conseguia ganhar, ganhou quem não bateu muito, todo mundo bateu, mas quem bateu menos, ganhou quem quis praticar futebol. Foi merecido. Acho que eu não tenho mais nada para falar sobre esse jogo, não tenho quadro tático para mostrar para vocês. Acho que essa é a minha análise sobre a final da Copa.